bônus demográfico é o seguinte: a população economicamente ativa do país sobrepassa o segmento de população que está fora da idade produtiva. Para vocês terem uma ideia, o Brasil atravessou o século XX, todo o século XX, na média, claro que tem momentos maiores, momentos menores, mas na média, com 18 brasileiros em idade produtiva, em cada grupo de 100, 18 brasileiros em idade produtiva, para 82 fora da idade produtiva. Basicamente porque eram muito jovens. Nós tínhamos uma população de crianças e jovens, né, de adolescentes, enorme no século XX. E um pouquinho lá em cima na faixa etária mais idosa. Agora, como nós estamos fazendo a inversão, que o país está ficando maduro, está ficando adulto, nós vamos ter, ao longo desses 40 anos que eu mencionei, 50 no máximo, nós vamos ter, pela primeira e última vez na nossa história, a espantosa quantidade de 58, na média, 58 brasileiros em idade produtiva para 42 fora da idade produtiva. Então vocês imaginem, um grupo de 100, 18 trabalhando, e 82 tendo que ser alimentados pelos 18 que estão trabalhando, não é? O esforço que a economia tem que fazer para isso. Agora, grupo de 100, 58 trabalhando, em idade de trabalhar, e 42 apenas, não é? Para serem sustentados pelo esforço dos 58. Bom, alguém vai dizer assim: não, mas isso é um problema, tem que arrumar emprego para toda a gente. Mas não é um problema, isso é a solução. Para qualquer país, a hora do salto é a hora que a sua força de trabalho está mais pujante. É a hora que você tem um maciço ingresso de jovens no mercado de trabalho. De jovens, gente jovem, querendo trabalhar com garra, com talento, com empreendedorismo, com vontade de conquistar as coisas. É isso que faz um país andar para frente. Se for só isso, pode ser pouco. Mas é muita coisa, já é a força de trabalho. Só que nós temos isso, força de trabalho, e de outro lado o capital, vindo dos recursos do pré-sal. Se nós soubermos utilizar, eu tenho certeza que saberemos utilizar de maneira adequada e responsável esses dois presentes que nos estão sendo dados, não tenho a menor dúvida que o Brasil vai sair do século XXI, nem vai sair. No meados do século XXI, nós já vamos ser um dos países mais poderosos do mundo. Hoje já somos. Não é? O reconhecimento internacional que está vindo aos poucos significa que o Brasil já é. Pelos motivos que eu falei antes, pelos presentes que nós estamos ganhando, vamos chamar assim, né, e certamente saberemos utilizar, e pelo fato de que nós somos um país que está vencendo as suas dificuldades dentro do sistema democrático, que é uma grande conquista. Isso não é pouca coisa, minha gente. Vocês têm que pensar muito nisso, porque isso é uma vantagem comparativa que nós temos fantástica. Vencemos as crises respeitando as instituições, sem ruptura constitucional, sem crise, sem golpe de Estado. O Brasil está indo aos poucos, claro que numa velocidade às vezes inferior à que a gente gostaria, claro que com muito problema ainda, o cenário político às vezes desanima a gente, né? A gente tem mais notícias ruins do que boas vindas dessa cena, mas ainda assim o país está andando, e está andando bem. Quando você olha em volta na América Latina, e nós somos um país da América Latina, o cenário é muito pior do que o nosso. Então tudo isso é motivo de otimismo para nós todos, de esperança para o povo brasileiro, né? Eu acho que nós estamos num bom momento. Não é gratuito que a gente tenha chegado a esse bom momento, não caiu do céu, isso foi construído com o esforço de muita gente, com o esforço do povo brasileiro de maneira geral, mas como disse o presidente Lula, com esforço, sem abrir mão da alegria, da generosidade, né, dessas características que o nosso povo tem e que nos fazem diferentes do resto do mundo, né? Então eu acho que nós estamos num momento iluminado para enxergar o futuro e para ver qual que é o caminho que nos espera. E Minas Gerais, dentro disso, agora encerro falando 2 minutos sobre Minas, porque eu já falei demais. Minas Gerais, dentro disso, tem um papel fundamental. Acho que o Estado, nosso Estado, ficou aquém. E aí não tem nenhuma crítica a nenhum governo estadual, né? Em especial o atual governo, porque eu acho que o governador Aécio Neves fez um bom governo. Eu digo isso porque sou meu partido de oposição, então eu estou à vontade para falar. Fez um bom governo. Aliás, quem acha isso não sou eu, não. 80% dos mineiros avaliam assim. Então não é nenhuma crítica a nenhum governo especial. É uma constatação. O nosso Estado ficou muito aquém
do grande salto que o Brasil está dando. Por que ele ficou muito aquém? É culpa de quem? Não é culpa especificamente de ninguém. É uma conjunção de fatores que deixou Minas meio descompassado desse avanço. Nós somos uma economia, a economia mineira é uma economia muito enclausurada. Não sei se depois, se tiver algum economista aqui, além do professor Fox, pode discutir isso melhor. O que é uma economia enclausurada? Nós ficamos prisioneiros de vocações naturais do nosso Estado, que se desenvolveram só até um certo ponto e pararam. Não é? Minas tem tradicionalmente uma agricultura muito forte. A agricultura mineira é muito forte. Mas o agronegócio aqui não prosperou. Comparado com o sul do Brasil, comparado com o Paraná, ou mesmo com São Paulo, o nosso agronegócio está no meio do caminho. Né? Então, nós temos uma vocação agrícola muito forte, que não se realizou integralmente, pelo menos não nos moldes que o século XXI exige. Nós temos uma vocação mineral fortíssima, está aí o nome do estado, Minas Gerais, né? Mas a nossa vocação mineral não redundou num poderio siderúrgico à altura da quantidade que nós temos de minério, à altura da nossa vocação mineral histórica. Vocês dirão, mas tem muita siderúrgica em Minas Gerais. Sim, tem muita siderúrgica, mas a cadeia produtiva não foi inteiramente desenvolvida. Nós ficamos no meio do caminho aí também. Né? Então, quando você olha Minas, dá a impressão de que é um estado a meio caminho. A meio caminho. Ele chegou até um certo ponto no desenvolvimento das suas vocações econômicas e não foi além. E isso nós precisamos resgatar. Nós não temos que estar inventando coisa nova. Né? Podemos até fazê-lo em algum grau, mas para além de inventar coisa nova, vamos pegar as vocações do Estado e vamos desenvolver até o final as cadeias produtivas, agregar valor em cada uma das cadeias produtivas que nós conhecemos, sabemos trabalhar e que, no entanto, ainda não estão inteiramente desenvolvidas. Isso do ponto de vista da economia. Do ponto de vista da sociedade, Minas tem uma característica também que deveria merecer muita atenção de nós todos, mineiros. Né? Não falo, outras vezes, não estou falando de nenhum governo em particular. Estou falando de uma grande característica do Estado que envolve construir entre nós, mineiros, um pacto a favor de quê? Da redução das desigualdades regionais. Minas é um Estado que tem municípios com o IDH da Suíça, numa ponta, e na outra ponta, municípios com IDH dos países da África, dos mais miseráveis países da África. Né?